Isaías capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuro lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E você toma assento e dê glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a tríplice visão de Isaías e o seu chamado. Baseado aí, essa visão, no chamado que Isaías, o profeta, teve. Mas ele teve uma tríplice visão. E nessa visão, Deus estava o chamando. Interessante, ele era palaciano, ele estava ali, já exercendo. Só que ele estava acostumado com a situação. É aquele crente, permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isso, que às vezes o crente se acostuma com os cultos. Ele se acostuma com a religiosidade, com o cristianismo. E ele fica ali camuflado, ele fica ali na sua, ouve a palavra, vai para casa, mas sem aquela responsabilidade de exercer o ministério, de fazer a vontade de Jesus, de ganhar almas para o reino e para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Isaías era um cristão assim, acomodado, estava ali no templo, servindo ali do seu jeitinho. Mas Deus não queria isso para a vida daquele homem. E aqui nós aprendemos a tríplice visão do profeta Isaías e o seu chamado. Deus estava aqui oficializando ele como um grande profeta. E a gente vê as profecias de Isaías, por exemplo, no capítulo 17, você vê uma profecia que se cumpriu agora em 2018, a destruição de Damasco, que era a capital da Síria. Foi destruída. Você entra aí nas mídias sociais, isso viralizou. Você entra aí nas redes sociais, você vai ver como é que a cidade de Damasco ficou. E quando você lê no capítulo 17 de Isaías, verso 1, você vê essa profecia. Ele profetizou há 740 anos antes de Cristo. A profecia cumpriu agora. Houve lá a guerra entre eles de 2011 até 2018. E 2018, toda a cidade destruída. Cumprimento da profecia. De quem? Do profeta Isaías. Gente, isso aqui é muito sério.
E a Bíblia nos mostra aqui claramente que tudo aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Esse ano foi exatamente 740 antes de Cristo. Uzias reinou em Judá 55 anos. Ele era conhecido como Azarias, filho de Amazias. Escute bem isso. Uzias era filho de Amazias. Amazias era irmão de Amós. E Amós era pai de Isaías. Então Isaías era o quê? De Uzias, primo. Era primo. Então ele estava ali no palácio, mas como um cristão comum. Não estava fazendo nada em prol à obra de Deus, porque ele era primo do rei Uzias. O rei Uzias, todos nós sabemos, quando a gente lê essa passagem bíblica, você tem que voltar um pouquinho. Que ano foi esse e quem verdadeiramente era o rei Uzias? O rei Uzias estava sentenciado à morte em decorrência da lepra, que veio como um julgamento divino por ter ele profanado o templo de santidade do Senhor. Isso você vê lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 26, do versículo 1 ao versículo 5. Primeiro aí você vê que quando Uzias começou a reinar, a Bíblia diz que ele foi tomado pelo povo, e ele tinha exatamente 16 anos. No versículo de número 2, diz assim, que ele edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Olha o verso de número 3, como é contundente. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e ele reinou 55 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Agora o que me chama a atenção é esses dois versículos 4 e 5. É contundente. Diz assim, e fez. Ele começou, olha mais o improvável aí. Começou a reinar com 16 anos. E o verso de número 4 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizera Amazias, seu pai. E há um segredo contundente no versículo de número 5, porque diz que ele se deu, preste atenção, porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus. O que me chamou a atenção, eu lendo essa passagem bíblica hoje, nos dias de Zacarias. Sabe que tem crente que enquanto tem alguém do lado para ajudar ele, espiritualmente falando, ele vai bem. Você vê aí o que causava o sucesso de Uzias. Era Zacarias, sábio nas visões de Deus. Mas foi só morrer Zacarias que ele começou a sucumbir. Sabe por quê? Porque tem gente que anda na sombra dos outros. Tem gente que se não tiver alguém para o instruí-lo, ele não consegue caminhar com as suas próprias pernas. Hoje, permita a minha franqueza, tem crente na igreja assim. Se o companheiro, o amigo que o instrui mudar de cidade, ele se desvia. Ou se ele fracassar, ele fracassa também. Se ele for bem, ele vai bem também. Ele está sempre dependendo de alguém para alimentar a sua própria fé. Irmão, você tem que andar sozinho. Claro, na companhia de Jesus. Mas espiritualmente falando, você tem que estar firmado em Cristo Jesus. Você não tem que depender de A, de B ou C, para você estar firme com Jesus. A causa do sucesso aqui de Uzias era o profeta Zacarias.
Mas foi só Zacarias morrer, ele começou a sucumbir. Mas me chamou a atenção que ele, com 16 anos, ele se deu a buscar ao Senhor Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E é interessante, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Você está vendo aqui o segredo? Quer prosperar? Começa a buscar o Senhor. Porque está escrito que nos dias em que Uzias buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Você quer prosperar? Se dê em buscar o Senhor. Busque a Deus aqui na igreja, na sua casa, leia a Bíblia, fale com Deus constantemente, porque o segredo dele estava aí. Primeiro, ele estava com gente que o instruía. Zacarias, sábio nas visões de Deus. E em segundo lugar, ele se pôs em buscar o Senhor. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E eu estava lendo na minha Bíblia como esse homem foi vitorioso. A Bíblia diz que ele guerreou contra os filisteus. Está lá no capítulo 26. Ele venceu os filisteus. Ele levantou grandes torres em Jerusalém. Ele venceu batalhas. Ele venceu todos os inimigos do seu reino que se levantaram contra ele, ele os venceu. A Bíblia diz, irmão, que ele inventou máquinas e colocou em torres, máquinas de invenção de engenheiros, e colocou para atirar, jogar pedras ao longe. Foi invenção do seu reinado. Está escrito na Bíblia que ele, tá aí, filho, você pode ir mostrando para o povo, ele começou a prosperar. E olha, era um rei imbatível. Ninguém conseguia vencer o rei Uzias. Por quê? Porque ao seu lado estava o profeta Zacarias. E ele aprendeu esse segredo com seu pai. Ele buscava a Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi crescendo. Irmão, o reinado de Uzias foi crescendo de vento em popa. Ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando você lê no capítulo 26, a Bíblia diz no verso 16: e havendo-se já fortificado, quando ele estava no auge do seu reinado, só crescendo, só crescendo, só crescendo, e já fortalecido, o que ele fez? Exaltou-se o seu coração até se corromper. Isso requer para mim e para você uma atenção especial. O perigo, ele foi crescendo de vento em popa, só crescendo, mas de repente ele se achou o bambambam. Ele diz: olha, eu não preciso mais de profetas, eu não preciso mais de sacerdote, eu não dependo de mais ninguém. E aí ele começa a abrir mão dos seus princípios. Ele começa a abrir mão do próprio Deus. Ele exaltou o seu coração até se corromper. E a Bíblia diz que ele transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Sabe por quê? Porque ele pega o incensário de ouro e ele diz: ó, eu não preciso mais de sacerdote para oferecer sacrifício. Eu mesmo oferecerei a Deus o meu sacrifício. Ele pega no palácio o incensário de ouro, de incenso, e ele vai para o templo. Olha a petulância desse rei. Olha como ele encheu-se de orgulho. E aí ele pega o incensário de ouro e ele vai oferecer incenso. E a Bíblia diz, irmão, que quando o sacerdote Azarias, ele fica sabendo, ele chama mais 80 sacerdotes, e o sumo sacerdote, ele vai até lá,
E a Bíblia diz que ele chega e encontra o rei Uzias oferecendo sacrifício. Oferecendo, lá com incensário de ouro, oferecendo sacrifício a Deus. E ele chega, mete o dedo no nariz do rei e diz: olha, Uzias, está escrito aí no texto, a ti não compete oferecer incensos, sacrifícios a Deus. Isso é para os filhos de Arão, que eles foram chamados para isso. E a Bíblia diz que a petulância, a ousadia de Uzias estava tão alta que ele resistiu à palavra do sumo sacerdote. E sabe o que aconteceu? Quando ele resistiu, a Bíblia diz que apareceu na sua testa uma lepra, na hora, instantaneamente. E de repente, subitamente, Uzias ficou leproso. E quando ele se dá conta, está leproso. Aquele sumo sacerdote, os 80 sacerdotes, olha para ele está leproso. E quando ele percebe que está leproso, eles o tinham que tirar ali do templo. E ele nem ofereceu resistência. Porque quando percebeu que estava leproso, ele mesmo saiu do templo. E a Bíblia mostra a sentença. Que ele saiu dali leproso, deixou o reinado, foi morar numa casa separada. Olha o que o orgulho faz. Hoje tem pessoas aí, petulantes, abrindo mão de Deus, achando que é a última bolacha do pacote. Coitado, irmão. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde, mas Deus abate os soberbos. Uzias foi morar numa casa separada. E a Bíblia diz que Uzias morreu decorrência da lepra que ele pegou aonde? No templo. Você vê que até no templo do Senhor, alguém ao invés de receber bênção, pode ser sentenciado à morte. Por quê? Porque o coração está cheio de orgulho, não é humilde, não aceita a palavra e resiste à palavra. Preste atenção, a palavra é dada pelo Espírito Santo de Deus. E quando você resiste à palavra, você está resistindo o próprio Deus, o dono da palavra. E foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Uzias se achou bom e forte o suficiente para não depender mais de Deus, nem dos sacerdotes e nem dos profetas. E aí foi tirado pelo sacerdote Azarias, saiu do templo leproso, foi morar numa casa separada, sozinho, e morreu em decorrência da lepra. E foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias, que o profeta Isaías se aproxima de Deus no templo. Interessante, as crises nos aproximam do trono. Quem sabe Isaías fazia muito tempo que não orava. Quem sabe Isaías fazia muito tempo que não oferecia a Deus um verdadeiro culto. Sabe, às vezes você vem costumeiramente naquela mesmice, sabe, aquela mesmice, você vem para a igreja, mas é uma mesmice, não passa disso, é mais um culto, eu vou em mais um culto. Eu sempre digo, não tem mais um culto, é o culto. Nós não vamos realizar mais um culto, é o culto aprazado para Deus. E parece que Isaías estava acostumado. Mas o que me chama a atenção aqui, que muitas vezes Deus tem que tirar de nós Uzias, que está atrapalhando. Quem sabe ele estava na sombra do seu primo, Uzias. E sabe que esse Uzias tem que ser tirado de nós? Porque de repente tem Uzias na sua vida que está te atrapalhando. Esse Uzias pode às vezes mudar de nome, de repente pode ser um tal de Roberto, uma Maria que te leva
com as suas fofoquinhas e te leva para o abismo. Esse Uzias pode ser um vício que está te dominando, atrapalhando você de prosperar, de crescer. Esse Uzias pode ser uma fofoca, um mexerico, um vício que você está viciado nele e não quer abrir mão de jeito nenhum. É o seu Uzias de estimação, é o seu pecadinho de estimação. Você gosta dele e você não quer deixar. E você precisa matar esse Uzias. Você precisa abrir mão desse Uzias. Foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias que Isaías, o profeta, teve esta maravilhosa visão. Ou seja, se Uzias continuasse vivo, ele não teria essa maravilhosa visão. Olha para cá, enquanto o teu Uzias não morrer, você vai continuar na mesmice. O teu Uzias precisa morrer. De repente, para alguns, Uzias é o seu orgulho, é o seu eu, é o seu ego inchado, infrado. De repente você precisa matar esse Uzias. Está te atrapalhando de você ter uma nítida visão de Deus, um verdadeiro encontro com Deus. E sabe, irmão, que enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Deus no templo e não conseguir ver Deus, a sua vida nunca será mudada. Você vem em mais um culto, mas enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Deus, nada vai acontecer. E o que me chama a atenção, que tudo começou a mudar exatamente no ano em que morreu o rei Uzias. Para ele era um confronto isso aqui. E tem crente que não gosta de ser confrontado. Ele não foi lá no templo para protestar contra Deus. Ele diz, não, chegou a minha vez, chegou a hora. Eu tenho que mudar a minha vida. E sabe que mensagem na igreja que amassageia o nosso ego, isso não traz mudança. Mensagem de autoajuda que vem para você, mais ou menos assim, Deus quer te fazer prosperar. Deus quer enriquecer a sua vida. Eu mostrei para vocês qual era o segredo de Uzias. Ele pediu dinheiro? Não. Ele começou a buscar a Deus e aí começou a prosperar em tudo. O segredo da prosperidade é você buscar a Deus. Porque aí sim Deus te capacitará. Deus vai te levantar como um empresário, como uma empresária. Deus vai te fazer crescer na terra. Qual é o segredo de tudo isso? Buscar ao Senhor. Buscar a Deus. Mas isso só vem em uma palavra que nos confronta, em uma situação que nos confronta. Tem crente que não quer ser confrontado. Deus falou forte hoje comigo. Eu não sei não, viu? Eu acho que não vou pisar mais nessa igreja. Pare com isso, irmão. Se Deus falou com você, isto é prova que Deus te ama. Apocalipse 3:19 está escrito, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Se Deus está falando com você, isso é prova de que Ele te ama. Deus teve que tirar de Isaías o seu primo, o rei Uzias. E foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias, que ele então aparece no templo de uma maneira diferente. Por que eu digo de uma maneira diferente? Porque veja bem o que está escrito. Com a morte do rei Uzias, veio então uma decepção ao jovem profeta em relação suas esperanças para a nação de Israel. Ou seja, acabou a sua esperança, tornando ali uma crise no seu ministério. Irmão, havia um desgosto nacional. Isaías vai e penetra nos átrios do templo para se aproximar de Deus.
é como eu já disse, as crises nos aproximam do trono. A Bíblia nos mostra aqui claramente, no ano em que morreu o rei Uzias. E ele declara na sua primeira visão. Qual é a primeira visão de Isaías? Ele vê o Senhor. Diga assim, Isaías viu o Senhor. Ele faz essa declaração. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Não é que ele diz, papai viu o Senhor. Mamãe viu o Senhor e me contou. Não é que contaram para ele, não. Ele diz, eu vi ao Senhor. Porque tem gente que anda com as experiências dos outros. Papai viu, mamãe viu e me contou, rapaz. Então eu vou seguir. Não, ele viu ao Senhor. Enquanto você não ver a Deus, a sua vida não será mudada. Enquanto você não tiver um encontro verdadeiro com Deus, o seu culto será mais uma mesmice. Um momento, quem sabe para alguns, de lazer. É como você estivesse numa clínica dentária ou numa sala de espera. Você está esperando o início do culto, o culto desenrola, termina, você vai para casa, nada trouxe e nada recebeu. Entra vazio e sai mais vazio do que entrou. Sabe o que é isso? A mesmice. É viver a experiência dos outros. Irmão, você não tem uma experiência não? Deus não falou nada com você ao meu respeito? Não tem uma profecia de Deus para mim não, irmão? Não tem uma profecia de Deus para mim? Tem, eu tenho uma palavra aqui, uma bibrada na sua cabeça, para você aprender a viver com as suas próprias experiências. É isto. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Não é que contaram para ele. Ele diz, não, eu tive a minha própria experiência. Eu vou perguntar aqui, quantos que já tiveram experiências verdadeiras com Deus, irmão? Isso é extraordinário. Eu me lembro que eu era pastor em Caraguatatuba, isso no ano de 92. E eu estava construindo um templo ali, e a gente estava numa crise financeira. Se não bastasse, também tinha um grupo de mineiros na igreja, mas dava um trabalho, e eu estava numa luta ferrenha. E eu me lembro que nessa ocasião eu tinha um Fusquinha 62, velhinho. E eu estava me dirigindo de Caraguatatuba, eu estava só naquela oportunidade, e eu me lembro que eu saí de Caraguatatuba, peguei a minha maleta e coloquei ali ao lado do banco do passageiro, e eu tinha um toca-fita, né? Naquele tempo era o toca-fita, irmã Arlete, e eu coloquei ali um louvor Vitorino Silva, meu Deus do céu, Vitorino Silva, e aí eu passei por São Sebastião, me dirigindo ali em Boiçucanga, tal, sobe, desce, sal. Aí eu coloquei esse louvor. E eu estava insatisfeito, a minha alma estava triste, abatida, eu estava tédio, desgostoso. A luta era muito grande e eu coloquei aquele louvor. E aí, irmão, Deus começou a falar comigo. E dentro daquele Fusquinha, eu comecei a sentir a presença de Deus. E o Vitorino Silva cantando aqueles louvores. E a minha alma começou a passear. A minha alma começou a se deleitar no Senhor. E eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu comecei a chorar e a falar em línguas estranhas. Sozinho, dentro daquele carro. Irmão, a presença de Deus foi tão forte na minha vida que em um determinado momento eu ouvi a voz de Deus. E eu disse, Senhor, senta aqui ao meu lado e siga comigo até Santos para a reunião.
assenta aqui ao meu lado e vá comigo nesta viagem. Irmão, quando eu disse isto, eu ouvi nitidamente a voz do Senhor que disse: então tire a maleta, que eu me assentarei. Quando eu ouvi essa voz, eu peguei a maleta que estava no banco do passageiro, joguei lá para trás, irmão, no banco de trás do Fusquinha. E a partir daquele momento, eu senti que um ser maravilhoso estava sentado comigo, irmão. Eu atravessei a balsa do Guarujá e eu não vi nada da viagem. Quando eu voltei em si, eu estava encostando o meu Fusquinha na porta da igreja em Santos. Aleluia! Oh, irmão, você tem que viver as suas próprias experiências, mesmo em ocasiões amargas e atrozes da sua vida. Foi exatamente o que aconteceu com Isaías. Foi no ano em que morreu o rei Uzias que ele teve essa maravilhosa visão. Ele diz: eu vi ao Senhor assentado. Interessante, ele não viu o Senhor deitado, ele não viu o Senhor em pé, que a Bíblia diz que Deus se coloca em pé para ver o que está acontecendo na terra. Ele se curva para ver o que está acontecendo na terra. Ele viu o Senhor assentado. Irmão, preste atenção, Isaías estava acostumado com tronos. Sim, pastor, é verdade, ele estava acostumado. Ele havia convivido com a corte 60 anos. Estava habituado em ver tronos. Escute bem isso. Ele conviveu 1 ano com Uzias, 5 anos com Jotão, 16 anos com Acás, 20 anos com Ezequias, 18 anos com Manassés. Olha, de fato ele estava habituado em ver trono. Mas quando ele vê nesta maravilhosa visão, Deus, o Senhor de todo o universo, de toda a terra, assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmão, ele ficou maravilhado. Você precisa ter um encontro com seu Deus. Você precisa se aproximar de Deus. Pastor, mas eu estou em crise. Perdi isso, perdi aquilo. Perdi a minha reputação. Eu perdi o meu emprego. Eu perdi um ente querido. Eu perdi o meu irmão. Eu perdi o meu filho. Olha, é uma boa oportunidade para você se aproximar de Deus. Se aproximar do trono. Deus vai revelar coisas grandes para você. Ele entendia de trono, havia convivido com a corte 60 anos. Mas quando ele teve essa maravilhosa visão, ele diz: não, é diferente. Porque olha, há uma glória muito grande nesse trono. E o seu séquito enche o templo. Ele viu o séquito divino. Tem uma tradução que diz a orla dos seus mantos, que cobre toda a terra. Irmão, ele ficou maravilhado. Deus está me mandando dizer para você que você precisa ter a sua própria experiência com Deus. E o que me chama a atenção, que a primeira visão que Isaías teve foi a visão do Senhor. Primeira visão. Você tem que ter uma visão do Senhor. E só vai se obter isso na sua vida quando você se entregar totalmente para Deus. Tem gente que até é cristão, mas nunca se entregou verdadeiramente. Entregar, que eu digo, é você se prostrar, se render diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui nesta noite por tua causa. Foi o que aconteceu com Isaías. Uzias precisou morrer. Deus tirou alguém de cena para que ele entrasse e buscasse a Deus completamente diferente. Uma coisa me chama a atenção: Uzias não viu o Senhor quando estava orando no monte, quando estava orando na sua casa. Ele viu o Senhor quando ele se aproximou, penetrou nos átrios do templo do Senhor, e ali, buscando a Deus, Deus descortinou a sua glória para o jovem profeta. Primeira visão que Isaías teve, diga assim comigo: a visão
do Senhor. Olha, irmão, a segunda visão que Isaías teve foi a visão dos serafins. Você vê no versículo de número 2, os serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Segunda visão dele foi a visão panorâmica dos serafins. Ele observou e que os serafins estavam acima do trono, e os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Que asas são estas? Com 2 cobriam os seus rostos. Asas da reverência. Você já pensou os próprios serafins cobrindo o rosto com 2 asas? O que isso representa para mim e para você? Asas da reverência. Você sabia que lá no Salmo 89, versículo de número 7, está escrito que Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado, olha aí, por todos aqueles que o cercam. Quantas irreverências na casa de Deus. Tem crente que não tem reverência. Num culto, às vezes eu presto atenção aqui que num culto de Santa Ceia, tem crente que sai 10 vezes para ir no banheiro. Eu não sei se ele vai tomar água, porque se crente tomasse água em casa, o tanto que toma água aqui, não tinha problema de rins. Não tinha. O tanto que bebe na casa dele, passa o dia todo. Mas aqui eu não sei, sabe? E aí faz uma pia de copos lá, tudo. E toma um pouquinho lá, sabe, quer se divertir. A palavra aqui está comendo, Deus está falando. E ele está lá, zanzando para lá e para cá. Irreverente. Crente irreverente. Aí diz que Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia do Santo. O que é Assembleia? É reunião. É isso que está acontecendo aqui nesta noite. Mas, grandemente reverenciado por todos aqueles que o cercam. Se os serafins, que são seres ardentes, mas a Bíblia diz que são reverentes, por que não você? O que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 5? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e atentas mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolo. Sabe por quê? Isso faz mal. Tem crente que está se oferecendo sacrifício de tolo. Ele vem para a igreja e diz: eu não recebi nada. Mas você não veio para buscar nada. Você veio para zanzar, para olhar, para ver defeito. Você não veio para cultuar, para se entregar. Porque quando você vem para se entregar, pode ser um menino que esteja pregando aqui. Deus vai falar com você. Você vai sair daqui edificado e sobretudo abençoado. Então tenha reverência na casa de Deus. Primeiras 2 asas. Com 2, eram 6. Com 2 cobriam o rosto. A Bíblia diz, e com 2 cobriam o peixe. Asas da humildade. Com 2 cobriam os rostos, mas com 2 cobriam os pés. Asas da humildade. Por isso que está escrito lá em 2 Crônica, e se o meu povo, foi Deus que disse, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Olha aí, asas da humilhação. Eles cobriam, com 2 cobriam os rostos, asas da reverência. Com 2 cobriam os pés, asas da humildade. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 7:14. É dessa forma, irmão. É dessa forma que Deus te abençoa. É você sendo reverente, é você sendo humilde
como está escrito na palavra. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os pés, e tinha mais 2. E sabe o que essas outras 2 representam para mim e para você? Asas, e com 2 voavam. Asas do trabalho. Asas do trabalho. Eles não ficavam parados, estáticos. Eles voavam para um lado e para outro. Isso quer dizer trabalho. Sabe por que a igreja não cresce hoje? Falta de trabalho. Olha para cá. A igreja nunca cresceu tanto como tem crescido hoje. É verdade? Mas a igreja nunca cresceu tão pouco como tem crescido hoje. Se a gente fazer uma estatística, fazer um levantamento do crescimento populacional do mundo, ou do Brasil, num caso mais específico, você vai ver que a igreja está muito aquém do seu desenvolvimento populacional. Olha para cá, é necessário que a igreja se desenvolva espiritualmente, para que ela possa contagiar as pessoas e não ser contagiada, persuadir as pessoas e não ser persuadida. Está na hora da igreja se levantar para pregar a palavra de Deus sem medo de errar. E isso requer o quê? Trabalho. O povo não quer trabalhar. Olha aí os serafins, 6 asas. Asas da reverência, asas da humildade, mas também asas do trabalho. Isso me chama a atenção porque Neemias 4:6 mostra lá Neemias e os seus homens na reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que me chama a atenção, capítulo 4, verso de número 6, que a Bíblia diz que os muros, eles foram se levantando e as portas já nos portais, e tudo foi ficando pronto. Sabe por quê? Está escrito aí o segredo: porque o coração daquele povo se inclinava a trabalhar. Oh, irmão, você é um parasito, você não faz nada, contribuir. Não, sabe, esse dinheiro vai me fazer falta. O pastor está pedindo aqui uns irmãos para limpar os ventiladores, para limpar o ar-condicionado da igreja. Eu não posso. O pastor está precisando de alguém para segurar a escada, que o irmão vai pintar a igreja. Eu não tenho tempo. Você não quer fazer nada na obra de Deus e quer ser abençoado. As mulheres estão aí de vento em popa, trabalhando e dando bons exemplos. Os varões parados. Olha que lástima. Gente, declaração de Neemias: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Você quer ver você sair desse marasmo, dessa situação atroz, dessa penúria? Você quer ver? Começa a trabalhar para você ver. Em 2 sentidos, espiritualmente, fisicamente. Começa a trabalhar. Mas não tem trabalho. Não, você pode procurar em qualquer lugar e que Deus vai preparar, vai abrir as portas para você. Deus cuida daqueles que são seus. Então, visão de Isaías. Primeira visão, a visão do Senhor. A segunda visão, a visão dos serafins. Pastor, e a terceira? E a gente tem que terminar. A terceira visão, a visão de si mesmo. Essa visão de si mesmo é a visão do reconhecimento próprio, de você saber quem verdadeiramente você é. Porque de repente você acha uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, mas quantas vezes se pega murmurando, falando mal das pessoas, falando mal do seu irmão, falando mal da sua igreja, falando mal do seu pastor, e você acha o bambambam, você acha uma pessoa boa. Como Isaías no seu tempo, ele se achava, ele ia ao templo costumeiramente, naquela mesmice de sempre, mas ia. Mas quando Isaías teve, primeiro, a visão do Senhor, segundo, a visão dos serafins, seres ardentes, terceiro, a visão de si mesmo, a vida do profeta Isaías foi mudada radicalmente. Pastor, mas ele teve uma visão de si mesmo, de um reconhecimento pessoal de si mesmo? Teve. Olha para cá. Isaías tinha um grande problema. Pergunte assim para mim: qual, pastor? Isaías era colecionador de defeitos.
da vida alheia. Nossa, como gostava de olhar para a vida de outrem, das outras pessoas. Ele era colecionador, ele colecionava os defeitinhos, os defeitões, ele colecionador de defeito da vida alheia. Pastor, mas o senhor pode provar isso na Bíblia? Eu provo. Eu vou provar para você que só do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 6, ele pronuncia 10 ais, e 9 é para as pessoas. 9 é para as pessoas. Abre a sua Bíblia, Isaías capítulo de número 1. Primeiro ai do Isaías, olha aí, colecionador de defeito, só ficava pronunciando ai. Você sabe que a palavra ai, olha para cá, é designativa de dor, de punição. Quando ele pronunciava ai, ele estava então trazendo punição para as pessoas. Ai desse, ai daquele. Ó, o primeiro ai de Isaías, capítulo 1, verso 4. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e o abandonaram. Primeiro ai de Isaías. Segundo ai de Isaías, capítulo 3, verso de número 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, porque publicam os seus pecados como Sodoma e não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Segundo ai de Isaías. Terceiro ai de Isaías, capítulo 3, verso 11. Ai do ímpio, tudo lhe irá mal, porque segundo o que as suas mãos fizeram, será pago. Terceiro ai de Isaías. Quarto ai, capítulo 5, verso de número 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores do meio da terra. O quarto ai de Isaías. O quinto ai, capítulo 5, verso de número 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continua até a noite, até que o vinho os esquenta. Está aí o quinto ai de Isaías. O sexto ai, capítulo 5, verso 18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com cordas de carroça. Olha aí, o sexto ai de Isaías. O sétimo ai, capítulo 5, verso de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, fazem o amargo doce, e do doce amargo. Aí está o sétimo ai de Isaías. O oitavo ai de Isaías, capítulo 5, verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Olha aí, o oitavo ai. O nono ai, capítulo 5, verso de número 22. Ai dos que são campeões, olha aí, ganha até campeonato, campeões para beber vinho. Esses dias eu vi lá 2 disputando comida como glutões, mas comeram tanto, e um japonês ganhou do outro. Irmão, pelo amor de Deus, as coisas estão assim. Ai dos que são campeões em beber vinho, e homens fortes para misturar bebidas fortes. O nono ai de Isaías. Olha aí, se ele não era colecionador de defeitos, guerreira Arlete, da vida alheia. Mas, irmão, quando Isaías teve a visão do Senhor, a visão dos serafins e a visão de si mesmo, olha no capítulo de número 6 e o versículo de número 5. Então disse eu, ai de mim, aleluia. Olha o que o encontro com Deus faz. Ele vivia pronunciando, era um profeta ali, palenciano, vivia ali, sabe, acostumadinho. O rei Uzias, seu primo, era o rei, e ele estava ali tranquilo,
colarinho branco. Mas quando ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi mudada. E ele que vivia apontando, ai desse, ai daquele, ai desse, ai daquele. Quando ele teve um encontro com Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de impuros lábios. Ele confessa o seu pecado. Aonde estava o pecado de Isaías? Olha para cá. Na boca, na língua. E sabe que Deus é especialista para purificar boca e língua de crente. Meu. Às vezes ele usa até espada para cortar a língua. Porque às vezes para mim, o fofoqueiro deveria ser pendurado na igreja pelas línguas. Tudo os fofoqueiros pendurados para a língua. E os que dão ouvido pelas orelhas. Fofoqueiro, gosta de fofocar. Irmão, pare com isso. O problema do profeta era na língua. Aí o que é que Deus faz? Quando ele reconhece que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele diz, com tudo isso, eu vi o Senhor dos exércitos e eu não morri. Aí Deus chama lá um anjo e diz, pega um tenaz aí, pega um tenaz. Tenaz, irmão, é um instrumento para você pegar brasas quentes, forma de fogo. E ele vai lá, pega lá uma tenaz. Aí vai lá no meu altar. É um braseiro só, cheio de carvões quente, brasas vivas. Vai lá com essa tenaz e pega uma grande brasa lá. Aí o anjo vem com aquela brasa, irmão, fogo puro. Aí, o que eu vou fazer com ela? Toca na língua do meu profeta lá. Toca na língua. Eu tenho que purificar essa língua, porque ele não vai pronunciar mais ai designativo de dor para ninguém. Agora ele vai pregar a minha palavra. Agora ele vai falar da minha vontade. E a Bíblia diz, irmão, olha o que está escrito no verso, eu termino aqui, 6 e 7. Porém um dos serafins voou para mim. Eu não estou inventando nada. Trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar do Senhor com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca. E disse, eis que isso tocou nos seus lábios. E a tua iniquidade foi tirada. E expiado o teu pecado. Mas não estava ali no templo? Estava, mas era pecador. Precisava do encontro com Deus. E depois dessa purificação, olha aí a confirmação do chamado de Isaías. E aí ele faz uma entrega, Thaís, total. Verso de número 9, 8 e 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Fica em pé. Eu quero te dizer, você precisa ter essa tríplice visão de Isaías. E hoje aqui, ser oficializada a sua chamada. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus pode oficializar a minha chamada? É exatamente isso. Primeiro, Deus quer tocar em você. Eu não sei se será como Isaías. Para alguns, Deus vai ter que tocar na língua. Guerreiro Eduardo, na língua. Outros, nos ouvidos, nas orelhas. Houve murmuração. Mas não, pastor, esses dias alguém chegou para mim. Pastor, eu não falei nada, eu só ouvi. Meu irmão, ouvir o fofoqueiro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aquele que não bebe, mas paga para alguém beber, cometeu pecado. Não falou, não murmurou, mas ouviu os murmuradores. Pare com isso. Então, hoje é noite de Deus oficializar a sua chamada. Deus precisou remover Uzias para que o jovem profeta Isaías se levantasse. Olha para cá, eu não sei quem será preciso Deus revolver ou tirar da sua vida para te mostrar
que você é portador ou portadora de uma chamada. Eu não sei o que Deus terá que remover. De repente até bens materiais que está te prendendo, que está te segurando. Às vezes Deus tira até coisas materiais, porque está impedindo você de servir a Deus. Ah, pastor, sabe por que eu não venho na igreja, pastor? Porque eu não tenho tempo. Eu estou ganhando tanto dinheiro, pastor, mas é tanto trabalho. Tá bom, eu vou orar para Deus tirar todo o trabalho. Você vai ver, vai ficar na miséria. Pastor, mas às vezes não preciso nem orar. Deus faz isso com a gente. Deus tira tudo para você entender que você não é nada sem Deus, que você precisa dele. É noite de Deus oficializar aqui. Eu estou afirmando isto pelo Espírito Santo de Deus. Sempre você arruma uma maneira de fugir. A sua esposa vem, você não. Não, eu não tenho tempo. A esposa vai no meu lugar. Não, Deus quer você. Aí você vem acostumadinho com esse culto medíocre. Esse culto aí que você não vê a hora do culto terminar, mas sem um verdadeiro compromisso com Deus. Hoje Deus está chamando você. Ele quer oficializar a sua chamada. E se for necessário Deus remover alguns Uzias da sua vida, eu não sei se é namorada, que o casamento está travado, ou o relacionamento está travado, que está impedindo você livremente de servir a Deus. De repente é uma amizade, é um Uzias chamado amizade que está te levando para o abismo. Deus vai remover da sua vida aqueles gostos profanos, medíocres e pecados que Deus quer remover da sua vida, para deixar você livre para Ele. Deus te quer livre. Eu quero nessa noite, eu vou chamar toda a igreja aqui. Quem é sensível à voz do Espírito Santo, virá à frente e dizendo para Deus: eu preciso desta palavra, eu preciso que a minha vida seja mudada. Sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Saia do teu lugar e venha, mas venha depressa. Venha.